Primeiras Crônicas, capítulo 5, os 10 primeiros versos dizem assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contaminada na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes, Enoque, e Palu, e Esreon, e Carme, os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beerá, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rebunitas. Quanto aos seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias e Belá, filho de Az, filho de Semá, filho de Joel, que habitavam em Amer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriental de Gileade. Amém. Para os reconstrutores de Jerusalém, Esdras traz uma visão panorâmica, bem detalhada, da história do povo pré-exílio. O que tinha acontecido com o povo antes de serem levados cativos? Há uma preocupação no nosso irmão de mostrar a estes que estavam ali sendo desafiados a reconstruir a história de Israel, as falhas e as grandes qualidades, o desprezo que deram a Deus, e, com isso, eles eram motivados a mudarem e realmente aceitarem a proposta de uma restauração completa e agora 100% comprometida com Deus, sem permitir que aqueles defeitos, falhas, imprudência, abandono que os seus ancestrais, antepassados tiveram e que sofreram as consequências, fizessem parte novamente do seu dia a dia. É muito interessante quando nós conhecemos a nossa história, a nossa origem. Não só os nossos traços físicos, eles serão comparados e semelhantes. Também na formação do nosso caráter, e aí no sentido espiritual, por isso que Salomão diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer ele não vai se esquecer e não se desviará deste caminho. É muito interessante, porque nós vemos heranças também dos nossos pais, de algumas referências que tivemos, que vão auxiliar não só o nosso caráter, o conjunto de ações e atitudes da nossa personalidade, que traçam o nosso perfil, mas também eles vão mostrar o nosso caráter espiritual, apesar das escolhas, e as escolhas estão aí porque o livre-arbítrio é algo que Deus determinou. Então, algumas pessoas vão escolher o erro,
como Esdras relataria aos irmãos, a maioria vai para o lado bom. Glória a Deus por isso. Então, é interessante quando nós nos autoconhecemos e sabemos também as nossas origens, vai nos fortalecer. Até o capítulo 4, houve uma preocupação extensa de falar sobre a tribo de Judá, porque dela descenderia Jesus Cristo. E era o foco da promessa agora. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ou seja, vem Jesus Cristo, um resgate completo, não mais viveremos caminhando para uma Canaã terrestre, e sim, agora nós teremos um alvo, uma Canaã celestial e eterna. Então, para que ficasse focado a atenção dos irmãos, que eles eram portadores desta promessa, ele relata muito bem detalhado toda a genealogia de Judá, chegando a Davi, para que os irmãos tomassem tento e observassem bem que Deus viria com surpresas. Agora, o autor ele vai nos falar sobre os demais filhos de Jacó, filhos e netos que constituíram o povo de Israel, através das suas tribos, os filhos de Jacó, que no val de Jaboque, o Senhor passou a chamá-lo de Israel, porque ele lutou com o anjo e prevaleceu. Neste capítulo aqui nós vamos ver, ele vai falar de Ruben, um pouco de Gade, um dos filhos de Jacó com Bila, também a concubina de Raquel, a precipitada, e de Manassés, um dos filhos de José. Estas tribos que desde o período de Josué ficaram do outro lado do Jordão, sofreram perseguições, dificuldades, mas o Senhor cumpriu promessas na vida deste povo, mesmo que à distância dos demais, mas isto também trouxe a eles um certo desconforto, porque a Síria teve facilidade em invadir primeiro este território, então carregavam também esta certa situação desfavorável em relação aos demais, que ficaram mais centralizados, mais unidos. O sábio irmão, ele vem falar sobre esta tribo. O patriarca primogênito de Jacó, e que, quando nós vamos ler um pouquinho sobre ele, inclusive no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó abençoou seus filhos, nós vamos ver que a inconstância foi uma das maiores falhas de Ruben. Ele não era firme nos seus objetivos, mudava muito fácil o foco, tinha alguns problemas, diríamos, umas recaídas, e cometeu algumas falhas. E estes irmãos precisavam saber sobre Ruben, precisavam também ver que, apesar da inconstância, o Senhor foi com eles, que cresceram, foram vitoriosos e não foram esquecidos por Deus para serem inseridos naquela promessa e na oportunidade de retornar e reconstruir a cidade. Se não for a misericórdia do Senhor conosco, nenhum de nós estaria vivo neste momento. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ela sempre precede o juízo, apesar de Deus ser justo. E a misericórdia, em muitas oportunidades, ela vai ter limites, porque não se pode abusar. Mas não foram isentos de serem relatados por Esdras, de ser chamado a atenção a estas pessoas. E uma coisa interessante, que nós precisamos ressaltar, nós não temos como escolher a família que nascemos, mas nós temos oportunidade de mudar a história dela. Basta chegarmos perto de Deus. Então, estes rubenitas, eles não tinham culpa de serem rubenitas, mas eles
poderiam acreditar que o Senhor seria com eles e que a glória da última casa também eles desfrutariam, que era a redenção em Jesus Cristo. Alguns nomes aqui estranhos, que principalmente onde estamos, no nosso país, não seria muito aconselhável que fosse colocado numa criança, porque geraria bullying, mas todos eles fizeram parte de um momento importante para o povo de Deus. Uma das grandes lições que tiramos daqui é que Deus não se esquece de nada. Há um memorial diante do Senhor inapagável. Deus não se esquece. Deus não tem estrelas. Todos diante do Senhor somos iguais. E um detalhe interessante, às vezes não ficamos no centro das atenções, mas o Senhor nos enxerga por conhecer o coração e sempre vai nos colocar numa condição favorável. Então, alguns aqui destes homens que lemos, descendentes de Rubens, não tinham culpa da inconstância do seu patriarca, mas eles não foram inconstantes tanto quanto Rubens e foram vitoriosos porque o Senhor viu sinceridade no coração deles. Aleluia por isso. Aí nós vamos ver alguns dos momentos interessantes na vida de Rubem. Primeiro, Jacó, ele é um personagem emblemático, né? Difícil, enganador, mentiroso, trapaceiro, oportunista, precipitado, mas como o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às fraquezas, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele é um exemplo de transformação. Deste barro, o Senhor fez um vaso e transformou ele no Israel de Deus e toda a sua descendência. Rubens, ele nasce num lar com alguns problemas gravíssimos. Primeiro, o seu pai Jacó foge do seu irmão Esaú, e ele era gêmeo de Esaú, com medo de ser morto por conta dos enganos que, junto com Rebeca, cometeram. Foge para não ser morto. Começa a trabalhar, conhece Labão, esse se agrada dele, ele se apaixona por uma das filhas, Raquel, quer casar-se com ela. Labão faz a ele uma proposta de trabalhar 7 anos para que ele pudesse casar-se com Raquel. Os 7 anos passam e Labão diz, não, primeiro você vai casar-se com Lia, ou Leia, a primogênita. E se quiser casar com Raquel, trabalhe mais 7 anos. Pense, que situação difícil. Leia casa-se amando Jacó, mas não sendo correspondida. Jacó, amando Raquel, continua trabalhando 7 anos. Após este período, casa-se com Raquel. 2 irmãs com o mesmo esposo. Raquel não gera. Leia tem a oportunidade de gerar. Nasce Rubens e quando ela olha, ela diz assim, eis aqui um filho, agora eu conquisto o amor de Jacó. Então, Rubens nasce no meio de uma competição terrível entre a própria mãe e a tia. Imagine que situação horrível conviver num lar onde mãe e tia disputam o amor do pai. E o mesmo declaradamente amando Raquel, a mesma sem poder gerar, e a outra podendo gerar, mas não conquistando o amor de Jacó. Isto tudo, como eu disse, começa a fazer parte do dia a dia de Rubens.
Você pensa que a criança não entende as coisas? Pode até não saber expressar-se, mas tem sentimentos. Já observou que até o animalzinho de estimação que a gente tem, ele tem sentimentos e percepções quando as coisas não estão bem dentro da casa? Quando qualquer movimento vai ser feito, até quando vamos sair. Pense, então, uma criança que é racional e que tem condições de entender as coisas e que está em processo de formação. Rubens começa a crescer em meio a esta condição difícil de competição entre mãe e tia. A tia se precipita e diz, olha, depois de 4 filhos de Raquel, olha, já que eu não posso gerar, eu tenho aqui a minha auxiliar, Bila. Se você tiver um filho com ela, Jacó, eu posso considerá-lo meu. Aí começam as precipitações. Nascem 2 crianças, Dan, Naftali. Quando Leia vê isso, porque no momento ela não gerava mais, ela diz, não, eu também tenho Zilpa. E eu posso também ter mais filhos, porque ela pode me alcançar. Aí isso não pode acontecer. E ela pede para que Jacó também mantenha um relacionamento com Zilpa, e esta também começa a gerar. E a competição continua. Aí Rubens, vendo o desespero da mãe, ele diz assim, olha, num dos dias comuns, olha, vamos ali, mãe. Existem mandrágoras, que na época era considerado um afrodisíaco, que acreditava-se que ele tinha condições de fertilidade. Ele dá à sua mãe para que ela volte a gerar. Isto vira um problemão no meio daquela família, porque Raquel era contemplada por Deus com o tempo, e só na hora certa ela geraria José e Benjamim. Não adianta tentar comprar a promessa de Deus, não adianta tentar ajudar ao Senhor, não adianta se precipitar em nada. Descansar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, e nós fazemos isso quando somos seguros de que acreditamos que o Senhor é conosco. Mas quem somos nós também para jogar pedra em Raquel? A ansiedade, o constrangimento, os problemas todos que existiam ali. E no desespero, elas se permitem a uma condição dessa. Raquel não gera. E Leia volta a gerar, dificultando ainda mais o conflito. Que situação difícil, né? Agora chega a hora de que com estas crianças, Jacó precisa acertar as contas com seu irmão Esaú. E estes meninos, principalmente Rubens, o primogênito, o mais velho, que ajudou a mãe, os outros meio-irmãos, viu o crescimento deles, precisa também envolver-se neste retorno. Agora já adolescente, começa a sentir a angústia do pai, o medo do pai. Fica com os irmãos, com a mãe, com a tia e com as concubinas, esperando o momento a sós de Deus com Jacó no val de Jaboque. Vê o pai saindo do val de Jaboque com um problema na perna, manquenejando. Isto tudo vai acrescentando condições dentro deste moço.
que geram um turbilhão de emoções. Você já parou algum momento para pensar um pouquinho na vida? Principalmente quando a gente chega no Zenta, quanta coisa que nós nos arrependemos por termos feito, que nos arrependemos por não termos feito, e que no Zenta olhamos e dizemos, nunca eu faria isso. E muitas destas vezes, nós observamos os jovens, adolescentes ou até crianças, que já passamos por aquela fase, mas nós não conseguimos compreender que eles estão passando pelo que nós passamos. E em algum momento sequer ensinamos, criticamos, até tira-se de dentro da igreja, porque não há o calor humano, a compreensão, outra coisa. Nós estamos reunidos aqui na casa do Senhor, não é? Cada um com a sua respectiva família. E mesmo que haja um laço consanguíneo, a partir do momento que formamos a nossa família, temos as características próprias da casa. Todas as irmãs aqui é bem provável que saibam fazer um arroz, mas nenhuma, mesmo que dermos a mesma quantidade de ingredientes, vai fazer o sabor ser igual. A mesma coisa quando nós nos reunimos aqui. Cada um vem com uma condição familiar, com problemas, qualidades, e aqui é um lugar que nós precisamos nos tornar corpo. Uma única família, porque no céu, para onde estamos indo, não vai ter a família Barros, não vai ter a família Tupone, não vai ter a família Silva, não vai ter a família Souza, vai ter a família de Jesus Cristo. E lá é eterno o negócio. É eterno. Aí nós sentamos do lado dos nossos irmãos e não sabemos o conflito que ele tem passado. Não sabemos a história dele, os traumas, as dificuldades que carrega, às vezes até as chatices, né? E todas as coisas mais. E por isso que em muitos momentos isto traz contenda, divisão, competitividade e todos os outros mais ingredientes que não são agradáveis aos olhos do Senhor e na maioria das vezes eles são totalmente desnecessários. Aí quando nós olhamos Rubens para as atitudes dele, vendo todos estes conflitos na casa, após passar o val de Jaboque com o pai, chegar num instante onde a família iria se estabelecer, ele vê a tia Raquel gerar José, mas ele vê também ela gerar Benjamim ou Benoni, e não sobreviver ao parto. E agora ele vê o pai agarrado a este menino, agarrado a José, porque tornaram-se compensações para Jacó. Mas, ao mesmo tempo, um problema para os demais irmãos, principalmente o primogênito, administrar. Mas que referência de conselho Rubens poderia ter, crescendo no meio daquela competição entre mãe e tia? Em algum momento, observando a imparcialidade do pai, ou até mesmo a conivência, quando ele aceita ser pai de mulheres que trabalhavam para as suas respectivas esposas. Já está aí um conflito da poligamia. Imagine. Com medos, angústias, ele comete uma atitude abominável aos olhos do Senhor. Ele deita-se com Bila, uma das concubinas de seu pai, escolhida por Raquel.
mãe de Dan e de Naftali. Inúmeras posições nós poderíamos imaginar daqui. A Bíblia não nos diz o motivo pelo qual ele tomou essa atitude. E a Bíblia não pode ser acrescentado e nem tirado dela tio algum. O sábio João nos avisa lá em Apocalipse. Mas devido a todas estas adversidades, a inconstância deste moço fala alto. E num ato de desespero, ele comete uma atitude abominável como essa. E isto faz com que, no momento em que o pai vai abençoá-lo, diz: você é inconstante, precipitado, tomou a mulher do pai como esposa, como mulher, e por isso o direito da primogenitura não será seu. E as coisas tornam-se difíceis de serem administradas, não é? Por esta descendência. Apesar de ter se redimido no incidente com José, porque os irmãos não aceitavam a túnica que o pai fizera a José, como uma forma de compensação. Porque Leia tinha filhos e Raquel não tinha. Quando nasce José, é a realização de um sonho para os dois. Quando perde Leia, como eu disse, Jacó se agarra a José e a Benjamim, como se fosse uma forma de compensação ou até mesmo de lembrança daquela perda que ele tem da sua amada Raquel. Rubens, quando vê os irmãos tramando matar José, ele diz assim: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova. A intenção dele era: eu jogo ele na cova, disperso os meus irmãos e volto para libertá-lo. Mas isto não foi possível, porque quando ele volta, a malignidade dos seus irmãos, pacificada também por Judá, que disse: matar não, faz com que eles vendam José, e José se torna um escravo no Egito. Aí você imagine o peso que Rubens carregava, por não ter conseguido também livrar o seu irmão, e agora iria conviver por alguns anos com o choro do pai, de saudade de José, porque para Jacó, José estava morto. Foi muito bem elaborado o plano dos seus irmãos. José estava morto. Chegou lá para Jacó a túnica com marca de sangue, morreu. E Rubens tinha que manter segredo, silencioso, do fato verdadeiro, e ainda tinha que viver internamente a frustração e a fraqueza de ter voltado à cova e não ter reencontrado seu irmão, para talvez rapidamente levá-lo ao pai Jacó, dizer alguma coisa e evitar este constrangimento maior. Só que, se nós lermos 49 e 50 de Gênesis, quando José, prestes a falecer, ele diz assim: tudo de mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Então não adianta mexer com quem Deus fez promessa, não adianta tentar matar, jogar no Egito, na cova, ali o Senhor faz ele prosperar, como fez com José. Mas vamos lá, Rubens. Onde será que eu me identifico no perfil de Rubens? Onde será?
que eu me identifico, porque eu tenho certeza que em algum momento na vida nós nos identificamos com esta história aparentemente trágica e que esta genealogia não deixou de ser contada, porque prevaleceu a promessa de Deus. Então eu quero deixar aqui uma reflexão. Onde é que possivelmente eu me encaixo? Que a minha casa se encaixe? A minha história pessoal, a minha história espiritual, a minha história no sentido profissional. Eu posso carregar frustrações, falhas irreparáveis aos olhos humanos, as minhas escolhas, porque o livre-arbítrio de Rubens foi dado a ele, as minhas perdas, porque ele perdeu o direito da primogenitura, algo que o Senhor tinha instituído, mas a sua falha fez ele não ter mais esse direito. E foi chegar em Judá, porque Simeão e Levi também deixaram a desejar. Imagine ele carregar, eu poderia ser um dos ancestrais da glória da última casa, mas eu não posso, porque eu não pensei e fiz o que não deveria. Mas sabe o que eu quero te apresentar? Eu quero te apresentar a cruz de Jesus Cristo. Quando o sábio escritor aos Hebreus diz que até a consciência pesada, porque o pecado, principalmente o não confessado, ele deixa a consciência pesada. Tem gente que não dorme, não come, ou come demais, ou torna-se apático, em outro momento depressivo, estúpido, antissocial, e a gente não entende, é porque ele carrega o peso da consciência de um momento abominável, e que aos olhos dele, porque o adversário começa a dizer no ouvido, não tem mais jeito, mas eu te apresento Jesus Cristo, esse dá jeito em tudo, esse dá jeito em tudo. Não impediu Deus trabalhar. Não impediu Deus trabalhar. Ele deu continuidade ao seu projeto. Rubens, Simeão, Levi falharam, chegou em Judá, mas Jesus Cristo chegou. Ou seja, a tua inconstância não pode te levar para o inferno. Não pode gerar em você trauma. Não pode te afastar do Senhor. Não, ela tem que ser um trampolim para uma experiência maior com Deus. E Ele tem condições de fazer isso. Tem mente escrava aqui. Tem mente escrava do adversário. Por conta de uma falha, mas o Senhor quer libertar a tua mente esta noite. Tem mente escrava, mas o Senhor quer te libertar deste Rubens difícil, que você tem que conviver 24 horas por dia. O Senhor quer transformá-lo num Judá, num herdeiro de promessa. Ou talvez o que perdeu, ele tem condições de restaurar. O povo que ouviu esta história era um povo que os seus antepassados tinham perdido tudo e que olhavam para escombros de uma história anterior, um muro destruído. Aqui tinha um templo bonito que todos os povos conheciam, reconheciam que um Deus vivo fazia milagres, o Deus de Acás que mudou o relógio, o Deus de Josafá, o Deus de Ezequias. Todos estes grandes milagres aconteceram para exílio, e o Senhor dizia: eu estou disposto a fazer milagres maiores. Então somente acreditem que o Senhor é com Rubens e vai transformar a história agora em bênção. Quando tudo diz que não,
Uma voz me encoraja a prosseguir, não é? É o que o Senhor quer fazer conosco hoje. Anda, ressaia, a sua casa pode estar a casa de Rubens, mas o Senhor quer transformá-la na casa da vitória. A tua vida emocional pode estar a vida de Rubens, inconstante, nada dá certo, não sabe do que quer, mas o Senhor quer transformá-lo numa vida constante. O casamento, a vida no sentido sexual, pode estar tudo virada de ponta cabeça, mas o Senhor quer transformar em vitória. E Ele fez. Anda, canta. Esdras relatava aqui. Eu já vou concluir com uma grande lição, começando por mim. Eu posso estar vindo à casa do Senhor e estar sentando do lado de alguns Rubens, que eu não imagino o peso que ele chega aqui. Mas o poder da minha intercessão, do meu discernimento, do constrangimento, do amor de Deus pode mudar. Com uma simples saudação, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Com uma simples saudação eu posso mudar o dia das pessoas. E isto acontece. Com um simples versículo eu posso curar, através daquele versículo usado por Deus, é óbvio, muitos das síndromes de Rubens. E fazê-los sentir-se alguém também. E não um perdedor, um frustrado, um que viveria de arrependimentos, condenado a nada mais. Não, mudou. E o bonito é que, bem provável que fora Esdras que escreveu, ele não esqueceu-se de contar para que os rubenitas que nascessem lá na Nova Jerusalém tivessem consciência do que eram. Mas lembrassem-se, olha, por mais que meus pais cometeram falhas, ou meu pai patriarca cometeu falha, o Senhor é conosco. E nós estamos aqui, fazemos parte da promessa. Amém, irmão? Eu quero convidá-lo a colocar-se em pé. Dá licença, pastor. Por favor, coloque-se em pé. Há alguém aqui que não é crente em Jesus Cristo e que hoje queira aceitá-lo como Salvador? Dê um sinal com a sua mão ou venha até aqui que nós queremos orar por você. Há alguém afastado dos caminhos do Senhor e que hoje quer reconciliar-se com o Senhor? Também não perde a oportunidade. Saia do seu lugar e venha aqui que nós queremos orar e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Não há, que Deus dê oportunidades. Nós vamos orar por nós. Como eu disse, eu não sei onde você se encaixa. Posso saber onde eu me encaixo. Mas eu tenho certeza que hoje tem vitória. E o que foi perdido, Ele quer restaurar. Eu creio, Jesus. E tem poder de restaurar. E de fazer coisas novas. Aleluia! Oh Deus! Amém! Feche o seu olho aqui, aí, por favor. Senhor Deus. Jesus, louvado seja o teu nome por esta oportunidade tão especial que tivemos de estarmos aqui na tua casa. Aleluia. Elebaiosai, alacamaiovala, salacamondiolivácia. Eu não sei, Senhor, em algum momento, nem como eu propriamente cheguei, porque tua palavra nos diz que nós nem mesmo nos conhecemos de verdade. Não sei como os teus servos chegaram aqui, mas eu posso dizer que o Deus de Rubens está entre nós esta noite. O Deus que olha para os inconstantes e transforma-os em grandes homens e grandes mulheres. E nós entramos diante deste Senhor,
que não se esqueceu dos benefícios de Rubens, das participações boas dele na história, e que deu continuidade à promessa, não exterminando toda aquela geração. E nós entramos diante de Ti para Te pedir um milagre a favor de cada um aqui, a favor de cada família. O Senhor pode fazer coisa nova, o Senhor é o Deus de coisa nova, e nós entramos diante de Ti para Te pedir esta bênção. Traga um período de renovação a corações aflitos aqui, a consciências pesadas aqui, porque não consegue se libertar de um vício, não consegue se libertar de um jugo, de um peso. Anda, canta, e assobia de oblia salamanhovácia, e que se sente totalmente fora dos padrões ou daquilo que poderia ser melhor. Mas em nome de Jesus, eu coloco isso na Tua presença e Te peço uma bênção especial. Traga uma bênção especial a este lugar aqui. Repreende toda a fúria do mal. Em nome de Jesus Cristo, que toda competição caia por terra. Que haja entre nós, Deus, aleluia, genuinidade da Tua presença, cooperação, que sejamos um corpo de verdade. Em nome de Jesus, que haja vitória, e que todo o velho homem caracterizado em Rubens seja desfeito, repreendido esta noite, e que olhemos para o Senhor na oportunidade de coisa nova. No nome de Jesus, e crendo, te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, irmão.